Fala, galera do Alcubo, do meu pré-vestibular amanhã e da minha medicina amanhã da Tijuca. Que saudade que eu tenho de vocês, meu Deus do céu. Da nossa quinta-feira de manhã, né? O quanto que a gente se divertia juntos, né? Mas, ó, vai passar. Bom, tô gravando aqui umas questões do módulo 15, sobre potência, energia, leis de Ohm, tá bom? Então, tô gravando aqui umas questõezinhas assim, mais atuais da UERJ, peguei questão do Enem, peguei questão de São Paulo, pra gente dar uma geral nesse assunto do módulo 15, tá bom? De boa? Potência, energia e leis de Ohm. O Joca vai falar de tudo isso nessas questõezinhas desse módulo 15, tá? É uma lista que o Joca fez para você, fiz pensando só em vocês, tá bom? Essa aula vai só para vocês. Amo vocês de verdade. Vamos lá. Questão número 1 foi da UERJ, exame de qualificação do ano passado. Vamos lá. Em um experimento, 4 condutores, 1, 2, 3, 4, constituídos por metais diferentes e com o mesmo comprimento e espessura, estão submetidos à tensão elétrica. O gráfico abaixo representa a variação da tensão 1 em cada resistor em função da corrente elétrica I. O condutor que apresenta maior resistividade elétrica. Então vamos, vem comigo, vamos lá? Primeiro, todo gráfico, DDP versus corrente, a tangente do ângulo de inclinação do gráfico é o valor da resistência. Todo gráfico DDP versus corrente, U em função de I, a tangente do ângulo de inclinação é o valor da resistência. Só que ele não falou de resistência, ele falou de resistividade. E aí eu tenho que lembrar da segunda lei de Ohm, R igual a rola. Rho é a resistividade, L é o comprimento do resistor e A é a área de seção, né? Tá aqui o resistor, ele tem comprimento L, ele tem área de seção A. Ou seja, pelo comprimento, pela área e pelo material, chama-se resistividade, a gente calcula a resistência. Ou seja, com o material e com a geometria do resistor, a gente calcula a resistência. Então vamos lá. Ele me deu um gráfico. Desse gráfico, eu chego na resistência. Só que pela segunda lei de Ohm, ele fala para a gente aqui no texto, ele fala no enunciado, que são de metais diferentes, mas têm o mesmo comprimento e a mesma espessura. Isso quer dizer que eles têm o mesmo L e o mesmo A. Isso aqui é constante para todo mundo. Então ficou bem facilzinho de perceber o seguinte: a tangente me dá a resistência, mas a resistência é proporcional à resistividade, olha lá. Ou seja, aonde tiver a maior resistência, também vai ter a maior resistividade, já que isso aqui é constante. Então basta no gráfico eu caçar a maior resistência. E a maior resistência é onde o ângulo de inclinação é maior. Vem com Joca? Aqui eu tenho o ângulo de inclinação do 1, do 2, do 3 e do 4. Está reparando que o ângulo do 1 é o maior dos ângulos? Então a resistência 1 é a maior. Se a resistência 1 é a maior, a resistividade 1 é a maior. Que está na letrinha A. Questão do exame de qualificação, usando gráfico, tensão, corrente e usando segunda lei de Ohm juntos. Mais uma da UERJ, questão 2, mais umazinha. A produção e a transmissão do impulso nervoso nos neurônios tem origem no mecanismo da bomba de sódio e potássio. Beleza. Esse mecanismo é responsável pelo transporte de íons de sódio para o meio extracelular e de potássio para o interior da célula, gerando sinal elétrico. A ilustração abaixo representa o processo. Beleza. Aí vem a questão. O impulso nervoso, ou potencial de ação, é uma consequência da alteração brusca e rápida
da diferença de potencial transmembrana dos neurônios. Admita que a DDP corresponde a 0,07 volts. A DDP, 0,07 volts. Ali continua. E a intensidade de corrente estabelecida, 7 vezes 10 a menos 6 amperes. 7 vezes 10 a menos 6 amperes. Aí vamos ver qual é a pergunta. A ordem de grandeza da resistência elétrica dos neurônios em ohm. U é igual a RI, primeira lei de Ohm. 0,07 é igual a R, que multiplica 7 vezes 10 a menos 6. 0,07 é 7 vezes 10 a menos 2. R que multiplica 7 vezes 10 a menos 6. R vai ser igual, 7 por 7 dá 1, 10 a menos 6 passa para lá, fica 10 a 6, com 10 a menos 2, 10 a quarta ohms. Então 10 a quarta ohms, letra C, mais uma questãozinha do exame de qualificação da UERJ do ano passado. Tá aí, ó, tranquilo. Primeira e segunda lei de Ohm, já aproveitei e falei logo de gráfico, primeira e segunda lei. Então eu peguei essas duas questões da UERJ para abrir a matéria na sua cabeça. Beleza? Então já sabe, primeira lei, U igual a RI, gráfico UI, a tangente é a resistência, e segunda lei, R igual a rola, depende do material e depende da geometria do resistor. Beleza? Agora vamos continuar avançando e vamos devagarinho aprofundando as questõezinhas e vendo como é que isso cai no Enem, e vendo essas diversas formas. E vamos falar de potência, e vamos continuar juntos, arrebentando nisso aí. Vamos para a questão 3 agora. Então a questão 3, hein? Uma faculdade de medicina lá de São Paulo, que é Albert Einstein. Muito legal as questões de lá, boas pra caramba de fazer, hein? O axônio é a parte da célula nervosa responsável pela condução do impulso nervoso que transmite informações para outras células. Várias propriedades elétricas dos axônios são regidas por canais iônicos, que são moléculas de proteínas que se estendem ao longo de sua membrana celular. Quando aberto, um canal iônico possui um poro preenchido por um fluido de baixa resistividade. Pode-se modelar cada canal iônico como um cilindro de comprimento 12 nanômetros, um cilindro de comprimento 12 nanômetros e com o raio da base medindo 0,3 nanômetros. Então ele tem raio 0,3 nanômetros. De boa, show de bola. Vamos nessa. Adotando π igual a 3, sabendo que 1 nanômetro são 10 a menos 9 metros, e que a resistência elétrica de um canal iônico é típico, é 10 a 11 ohms, a resistividade do fluido que preenche é, vamos lá, segunda lei de Ohm de novo, R é igual a ρ, L sobre A, segunda lei de Ohm. Ele fala que a resistência é 10 elevado a 11, resistividade, comprimento 12 nanômetros, 10 a menos 9, sobre área, a área de seção de um cilindro. A área de seção de um cilindro é a área de um círculo, πr ao quadrado. Ele manda considerar π igual a 3, e o R é 0,3, que eu vou colocar 3 vezes 10 a menos 1, nanômetros. Nano é 10 a menos 9, ou seja, isto aqui é 3 vezes 10 a menos 10 metros. Então aqui vai entrar 3 vezes 10 a menos 10 ao quadrado. Isso é a área, que eu vou colocar aqui embaixo. Ó. πr ao quadrado. Olha lá, ó. Questãozinha da Faculdade Albert Einstein lá de São Paulo, usando a segunda lei de Ohm. Mas já me obrigando a achar a área de seção. Mas nada demais também. Vamos lá, continua aqui, vem. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. 10 a 11, que multiplica 3
3 ao quadrado, 9. 10 a menos 10 ao quadrado, 10 a menos 20. Igual a Rho, 12 vezes 10 a menos 9. 12 vezes 10 a menos 9. Então, vamos fazer a conta. Aqui já cabe uma simplificação, né? Hein? Olha lá. 3, 12, 4. 10 a 11, com 10 a menos 20, dá 10 a menos 9. Com 10 a menos 9, vai embora. Conclusão que chegamos. Rho é igual a 9 sobre 4, que dá 2,25 ohm vezes metro, que está exatamente na letra A dessa questãozinha da faculdade Albert Einstein, que continuou usando a segunda lei de Ohm, R igual a rola, mas já me obrigou a achar uma areazinha, né? Já fez uma jogadinha melhor aí pra gente dar uma aprofundadazinha. Já tive que achar a área, de fazer uma continha a mais, pá. Não é nada demais também, a questão tranquila, mas já me forçou a usar mais recursos nessa questão. De boa? Vamos para 4, hein? Então vamos lá de questão 4 da FUVEST, hein? Vamos lá. Mais um detalhezinho que o Joca vai colocar aqui importantíssimo para você. Preste atenção agora. Um chuveiro elétrico que funciona em 220 volts possui uma chave que muda entre as posições verão e inverno. Na posição verão, a sua resistência elétrica tem um valor de 22 ohms, enquanto que na posição inverno, 11 ohms. Considerando que na posição verão, o aumento de temperatura da água pelo chuveiro é 5 graus Celsius, para o mesmo fluxo de água, a variação de temperatura na posição inverno em graus Celsius é... Presta atenção agora no que o Joca vai ensinar aqui. Toda vez que numa prova pintar uma questão de chuveiro, preste atenção aqui no Joca. Chuveiro. O que acontece num chuveiro? Ele é um compartimento, que é assim, né? Aqui sai a água. Aqui tem um tubo por onde chega a água, ou seja, aqui tem um tubo por onde vem uma certa vazão de água. Vazão a gente representa pela letra Z. Essa água vai cair aqui dentro. Vai cair aqui dentro. Aonde vai ter um resistor. R. Ligado numa fonte de tensão U. O que vai acontecer aqui? Esse resistor vai esquentar a água que vai sair quentinha aqui. Isso quer dizer que a água entra numa temperatura e sai na outra, ela varia a temperatura. Show de bola. Toda vez que cair questão de chuveiro, a potência elétrica, toda ela é usada como térmica para aquecer. Ela vai cair, se a gente fizer MC delta teta no tempo, ela vai cair em D, Z, C, delta teta. O que é isso? Isso eu quero que você guarde para questões de chuveiro. Porque o chuveiro vai aquecer a água. D é a densidade da água. Z é a vazão de água. C é o calor específico. Delta teta é a variação de temperatura. As questões de chuveiro de prova caem aqui. Densidade vezes vazão, vezes calor específico, vezes variação de temperatura é a potência do chuveiro. Claro que essa potência, ela é elétrica, então ela pode ser π, ela pode ser U ao quadrado sobre R, ou ela pode ser RI ao quadrado. Essa potência é elétrica, mas do lado de cá sempre vai ser DZC delta teta. Então vamos para a questão da FUVEST com essa dica que o Joca deu agora fundamental para você. Vem na questão da FUVEST. Ó, presta bem atenção. Olha pra cá. Ele fala da tensão 220 e o chuveiro tem resistência. Então eu sei que U2 sobre R
que ele falou de tensão, falou de resistência, é D, Z, C, θ. Só que esse chuveiro, ele é ligado sempre em 220 volts. Então isso aqui para a gente é constante. A densidade da água, a vazão e o calor específico não mudam. Também é constante. Ele fala que é a mesma vazão, mesmo fluxo de água. Vazão é o fluxo, é o volume de água no tempo, é o fluxo de água, é o mesmo fluxo. A densidade da água não muda nem o calor específico. Isso quer dizer que a variação de temperatura depende só da resistência. Mas a resistência está no denominador. Isso quer dizer que eles estão inversamente proporcionais. Ora, o que ele falou para a gente? Ele falou que na posição verão, a resistência é 22 ohms. Então, na posição verão, a resistência é 22 e a variação de temperatura foi 5. Na posição inverno, a resistência é 11. Reparou que diminui a resistência para esquentar mais? Claro, quando você diminui a resistência, você abre para a passagem de corrente, aquece mais. Mas se você quer aquecer mais, você usa a resistência menor. Cuidado com esse erro conceitual. Se a resistência dividiu por 2, a variação de temperatura dobra, porque eles são inversamente proporcionais. Olha onde é que está a resistência, onde é que está a variação de temperatura, denominador. São inversamente proporcionais. Se eu aumento o R, diminui o Δθ. Se eu diminuo o R, aumenta o Δθ. Então, se eles são inversamente proporcionais, se a resistência caiu à metade, a variação de temperatura dobrou. Letra C de casa nessa questão da FUVEST. Bonitinha que o Joca colocou para falar com você do DZC Δθ. Potência de chuveiro. P é potência. U vezes I, π, R ao quadrado ou 2 sobre R. Beleza, mas do lado de lá é a potência térmica, que está esquentando a água. E essa potência é DZC Δθ. Z é a vazão. Por isso já colocou essa questão. Eu não podia deixar de falar isso com vocês de jeito nenhum. Eu poderia deixar de falar isso com vocês. Vamos na questão 5. A questão 5 foi do Enem. Gráficos do Enem. Tranquila, tranquila. É que ele botou um gráfico para dar uma assustada. Você olha e fala, meu Deus do céu, eu já não sei gráfico. Não, tranquila, vamos juntos. 5. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão-corrente. Gráfico tensão-corrente. Está vendo o gráfico aí que é uma curva. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V igual a 10I mais I ao quadrado. Olha lá, ó, uma função do segundo grau, o gráfico é uma parábola, como está aí, você está vendo aí, no materialzinho que o Joca mandou, essa lista de exercícios feita com muito carinho para você. O gráfico da resistência do resistor em função da corrente. Então, peraí. Eu agora tenho que saber, ele quer que eu ache o gráfico da resistência em função da corrente. Mas você reparou que o que eu tenho aqui é a equação da tensão com a corrente, que me dá o gráfico de cima. Eu agora tenho que pegar e descobrir como é que a resistência varia com a corrente. Olha, aplicação da primeira lei de Ohm, vem. Ó, esse V aqui não é DDP? Ele botou V, mas é U. U igual a RI. Então, no lugar de V vai entrar R vezes I. É igual a 10I mais I ao quadrado. Como eu tenho I em todos os termos, eu posso simplificar I e cortar um I só daqui. E aí eu fico com a seguinte equação de R em função de I. R é igual a 10 mais I. Pronto. Acabei de escrever R em função de I. E você está reparando que ao escrever R em função de I, eu caí numa função do primeiro grau? Y é igual a 10 mais X. Se é uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta.
uma reta que vai interceptar o eixo Y no 10. Então o gráfico tem que ser assim, no 10. Qual é a letrinha que nós temos aí que traz isso para a gente nessa questão do Enem de 2018? Letrinha D de dado. Olha aí o Enem cobrando gráfico, fazendo a relação com a primeira lei de Ohm, te deu um gráfico tensão corrente e pediu o gráfico RI para que você pudesse jogar em cima da primeira lei de Ohm, U igual a RI. Uma questão relativamente simples, mas que vocês na prova não fazem a relação para poder sair de uma função para outra e achar o gráfico. Questão do Enem que o Joca trouxe para vocês. Beleza? Vamos na questão 6, que é uma questão da FUVEST, que na verdade essa questão da FUVEST caiu igualzinha no Enem. Por isso que fazer as provas da FUVEST em física é muito legal. Essa questão da FUVEST caiu igual na prova do Enem. Igual. Não é parecida, é igual. Claro que ele só mudou os valores. Mas assim, a forma de fazer, a questão como foi, igualzinha. Então presta atenção. Na bateria de um telefone celular e em seu carregador estão registradas as seguintes especificações. Vou até botar isso aqui no quadro. Vamos lá. Bateria. Aqui estão os dados da bateria. 1650 mAh, 3,7 volts, 6,1 watts-hora. E o carregador? Então isso aqui é a bateria. Carregador, vamos aos dados. Entrada AC, quer dizer corrente alternada. Ele botou lá 100 a 240 volts, de 50 a 60 Hz e 0,2 amperes. E saída de ser 5 volts, 1,3 amperes. Esse é o carregador. 1,3 amperes. Então, só os dados da bateria e do carregador. Show de bola. Vamos lá. Com a bateria sendo carregada em uma rede de 127 volts, então aqui, ó, vamos fazer a ligação? Como você faz em casa. Aqui está o celular. O celular tem uma bateria, né? Aí você vai encaixar no celular e vai ligar o fio no carregador, que vai estar ligado numa tomada de 127 volts. Então, ó, isso aqui é o carregador. Não é assim que a gente faz para ligar o celular e carregar? Presta bem atenção, porque isso faz toda a diferença para fazer a questão, hein? A potência máxima que o carregador pode fornecer e a carga máxima que pode ser armazenada na bateria são respectivamente próximas de... Essa é uma questão que vai exigir de você uma interpretação, não é uma questão simples. Por que o Joca fez o desenho? Repara, o carregador ele tem entrada e saída. A entrada é onde eu ligo o carregador, liguei na tomada, tanto é que ele pode ser ligado de 100 a 240. Então aqui é a entrada do carregador, eu liguei em 127 volts, isso aqui é a entrada. E esse carregador vai mandar para a bateria na saída as especificações de 5 volts e 1,3, ou seja, eu liguei na tomada de 127, aqui é a entrada do carregador, e ele lá dentro, através de um transformadorzinho, ele vai transformar esse 127 em 5 para poder carregar a bateria. Então olha a pergunta que a banca faz.
a potência máxima que o carregador pode fornecer à bateria. Se é fornecer, é da saída dele para a bateria, não é na entrada. A entrada é na tomada. Entra na tomada e sai dele para a bateria. Então, para calcular essa potência máxima, que eu vou usar π, eu vou usar os dados da saída, porque é do carregador para a bateria. Então, sai do carregador e alimenta a bateria. Por isso que eu vou usar corrente de 1,3, tensão de 5, que vai dar 6,5 watts. Viu que não é uma questão simples? Viu? Apesar de ser bobinha, ela exige uma interpretação técnica. Entrada e saída. Entrou na tomada. Então a entrada não me interessa. O que me interessa é que vai sair do carregador bateria. Então o carregador ligou na tomada, do carregador saiu a bateria. Então o que me interessa são os dados de saída do carregador. Porque são esses dados que vão alimentar a bateria. Viu? Sensívelzinha a diferença? E tem mais um detalhe importante. Esse é que vocês às vezes se perdem. Ele quer saber a carga que pode ser armazenada. A carga já está nos dados. Ele falou que essa bateria, ela é de 1.650 mAh. Isso é a carga da bateria. 1.650 mAh. Miliampere é corrente, hora é tempo. Corrente vezes tempo é carga. Existe uma unidade de carga chamada ampere-hora. Então, quando ele falou que a carga é 1.650 mAh, isso já é a carga. Ou seja, não tem que fazer conta. Só tem um detalhe. Esse mili é 10 a menos 3, então divide por 1.000, fica 1,65 ampere-hora. Só que se você olhar as opções, ele quer a resposta em coulombs. E se ele quer a resposta em coulombs, eu vou ter que passar ampere-hora para coulomb. Por isso que eu já escolhi essa questão. 1 ampere-hora é 1 ampere vezes 1 hora, que são 3.600 segundos. Isso quer dizer que 1 ampere-hora são 3.600 coulombs. Então, para essa carga virar coulomb, eu tenho que pegar 1,65 e multiplicar por 3.600, que vai dar aí na continha 5.940 coulombs. Então, olha quantas coisas você aprendeu com essa questão da FUVEST primeira fase. Aprendeu que para carregar a bateria tinha que usar os dados de saída, era uma interpretação da questão. Aprendeu que ampere-hora é unidade de carga. Ampere é corrente, hora é tempo. Corrente vezes tempo é tal do kit, Q igual a I vezes T. Corrente vezes tempo é carga. Então, ampere-hora é unidade de carga. E já foi dada na questão, ou seja, não tinha que fazer conta para calcular, já estava na questão. Beleza? Tamo junto? Tem mais questão pela frente, vamos lá. Vamos nós com mais questão de Enem. Quero assim, bater firme essa matéria. Peguei FUVEST legal, porque são questões muito boas para estudar. Comecei com a UERJ, para você ver que a UERJ realmente é um nível bem mais tranquilo. Não vai se preocupar com a UERJ. Mas agora a gente está começando a dar uma caminhada boa e as questões do Enem sobre esse assunto, potência e leis de Ohm, é muito legal. Mais uma questão do Enem com mais um detalhe que o Joca tem que falar com você. Então presta bem atenção. Questão 7 do Enem. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros, semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico incolor em granjas avícolas. Muito bem. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal, olha o detalhe do texto, quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. E aí, o que o autor da questão fez? Ele veio nos forçar a uma interpretação gráfica. Por quê? Lembra da primeira questão que o Joca fez nessa lista que foi da UERJ?
Era um gráfico tensão na ordenada, no eixo Y, corrente do eixo X. E quando eu tenho um gráfico tensão, corrente, a tangente é a resistência. O que o autor da questão fez? Ele rebateu o gráfico, corrente e tensão. Então, o aluno que não interpretou o gráfico e foi direto para tangente igual a R, perdeu a questão. Então, assim, cuidado com gráfico na prova. Pelo amor de Deus, cuidado com gráfico na prova. Se o gráfico é tensão, corrente, a tangente do ângulo é a resistência. Mas esse gráfico do Enem, o autor jogou uma armadilha interpretativa. Ele é corrente e tensão. Se ele é corrente e tensão, a tangente vai ser o inverso da resistência. Porque eu inverti os eixos, tensão, corrente, a tangente é a resistência. Corrente e tensão é o inverso. Ou então você faz U igual a RI. Tanto faz. Né? Para quem foi direto para U igual a RI, U igual a RI, pegou um valor de U, por exemplo, 1, igual a R, quando bate 1, bate 2. Só que está com 10 a menos 6, hein? Cuidado, 10 a menos 6. O que me permite achar a resistência da polianilina igual a 1 sobre 2 vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6 sobe, fica 10 a 6, eu vou botar 10 vezes 10 a quinta sobre 2, 5 vezes 10 a quinta ohms. Essa é a resistência da polianilina. Vamos ver a questão? O valor da resistência da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohm é igual a... Está reparando que o autor, ao mesmo tempo que ele fez a armadilha da questão, ele também, para quem fez a questão corretamente, ele está chamando a atenção que o que você achou não é a resposta ainda? Olha aqui. Olha o que ele coloca no enunciado. O valor da resistência elétrica na presença de altas concentrações. Você me acha 5 vezes 10 a quinta e responde letra D. Olha que questão maldosa, mas ele no texto chama atenção. Eu não quero a resistência da polianilina, eu quero a resistência da polianilina na presença de altas concentrações. Então ele está especificando o que ele quer. O aluno desatento, ele faz U igual a RI, 5, 10 a quinta, letra D, acabou. Errou. Vamos voltar no texto? Volta no texto comigo, lá no início. Ele fala assim, ó, no finalzinho, antes do gráfico, na terceira linha, a polianilina é um polímero semicondutor que tem o seu valor de sua resistência nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações. Eita lelê! Em altas concentrações, a resistência da polianilina fica 4 vezes a resistência dela normal. Ou seja, 20 vezes 10 a quinta, que por sua vez, 2 vezes 10 a sexta ohms. Letra E. Viu uma questão cheia de maldade? Ele fez maldade invertendo a ordenada com a abscissa e ele fez maldade nas opções. Mas ele chamou a atenção no enunciado. Ele separou, inclusive, a pergunta dele. Em altas concentrações. Ou seja, uma questão que exige de você alta concentração, para que você não perca uma questão, que é uma questão até razoavelmente simples de fazer. A única coisa que tinha que saber é U igual a RI, mas ele pegou no gráfico e ele pegou no valor da resistência. Se você não leu a questão direito, perdeu a questão de bobeira. De boa? É isso que o Enem faz. O Enem é uma prova cansativa por isso, que exige de você concentração, cuidado, foco. Né? Precisa de foco.
Antes de estudar feito um louco e não tem foco. Já que eu estudei 12 horas por dia, quanto você teve de foco? O teu aproveitamento é a hora de estudo e foco junto. Não tem que ter foco. Concentração. Vamos nessa questão 8. Também do Enem. Quero muito mostrar como é que o Enem cobra essa matéria, como é que ela é muito importante. As especificações de um chuveiro elétrico são 4.000 de potência, consumo máximo mensal de 21,6 kWh, vazão, ó. Quando você leu isso, você já escreveu potência, DZ, C, delta, teta. Olha como é que o Enem cobra isso, parecido com a da FUVEST. 3 litros por minuto. Em um mês, durante os banhos, esse chuveiro foi usado com vazão máxima, consumindo o valor máximo de energia especificado. O calor específico da água é 4.200 joules por quilograma grau Celsius e a densidade 1 kg por litro. Repara que nessa questão do Enem, o autor não quis fazer nenhuma armadilha. Ele deu todas as unidades compatíveis. Ele deu a vazão em litro por minuto e deu a densidade em quilograma por litro. O único detalhezinho da questão é esse minuto, que tem que ser segundo. Porque nós vamos trabalhar em watts, que é sistema internacional. Então vamos. A variação da temperatura da água usada nesses banhos foi mais próxima de... O que ele deu sobre o chuveiro? Deu a potência, deu a densidade, deu a vazão, acabou. É só isso. A aplicação direta daquilo que o Joca te ensinou, olha a preciosidade do que o Joca te ensinou nessa aula de hoje. Potência de chuveiro, D, Z, C, delta, teta. Muito precioso, né? Vê qual é a potência aí, 4.000 watts, aí que está o detalhe, hein? O watts é joule por segundo, hein? Densidade da água 1, vazão 3, litros por minuto, então tem que estar 60 segundos aqui, hein? Litro por minuto, esse minuto tem que virar segundo, 60 segundos, tá? Porque você está trabalhando em watts, o watts é joule por segundo, é sistema internacional. Calor específico, ele já quebrou teu galho, ele deu todo no sistema internacional, 4.200. E agora eu vou achar a variação de temperatura. Era só esse detalhezinho na questão. De boa? Ó, 0 cortou. 42 por 6 dá 7, né? Dá 70. Então como é que está a nossa conta? 4.000 é igual 70 vezes 3, 210, vezes delta teta. Manda um zero e ir embora. Delta teta é 400 por 21, que também não tem que fazer a conta. 400 por 20 dá mais ou menos 20. Tem que ter alguma coisa perto de 20 aí, muito perto de 20, que é o 19. Tá bem de bola. Questão do Enem, usando P igual a DZC delta teta, que o Joca ensinou a você hoje, uma preciosidade. Isso aí para as provas do Enem, isso é fundamental, isso é uma preciosidade mesmo. Beleza? Semana que vem já vamos para o MED 16, que é a Associação de Resistores. Adoro, vou ensinar vocês a fazer muito legal, vocês vão se amarrar, fazer as questões de circuito. Beleza? Tranquilo? Se cuidem. Beijo do Joca.